Bem-vindos ao seu novo podcast preferido, Medite Sobre. Eu sou Isabela Gléria, host desse podcast, e apresento a vocês minha sócia, amiga, mentora também, mentora de outras empresárias, psicanalista. O currículo tá grande aí, hein? Tá bom. Gabriele Monteiro. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Eu garanto para vocês alguns desconfortos e também algumas chineladas. E aí, Isabela, qual vai ser o papo de hoje? Para esse primeiro episódio, abrindo aqui, o tema não deixa de ser um tabu, talvez até mais que sexo. A gente vai falar sobre dinheiro. Isso mesmo. Sobre dinheiro. Como o dinheiro afeta o nosso comportamento e hábito no dia a dia. Tem uma frase da Gabi que ela sempre diz nas nossas mentorias, né? Que dinheiro é só dinheiro. Explica pra gente qual que é o conceito por trás dessa frase. Quando eu trago essa fala, né, essa frase, dinheiro é só dinheiro, a minha intenção é realmente tirar todo esse tabu em torno do dinheiro. Ao falar em dinheiro, as pessoas já associam a muitas questões, tanto positivas quanto negativas, e a minha intenção com isso é que a gente entenda que o dinheiro, ele nos serve, e não o contrário. Olha que curioso, ontem mesmo eu li uma matéria dizendo que 70% de pessoas que foram entrevistadas pelo Icatu, que é do Banco Itaú, foram entrevistadas aproximadamente 8 mil pessoas e 70% dessas 8 mil pessoas, dessas quase 8 mil pessoas, disseram que a falta de dinheiro afeta a saúde mental dessas pessoas. Ou seja, as pessoas confundem que não ter dinheiro significa que elas estão perdendo o valor pessoal delas. Sim. Faz sentido, então, para você? Contextualizamos bem a frase? Dinheiro é só dinheiro. E se você não tem dinheiro, aparentemente no mundo de hoje, é como se você não fosse ninguém. Como se você não fosse nada nem ninguém, como se o seu valor ele não existisse. A tua existência em si não houvesse uma necessidade de ser. Exato. E a gente trabalha com mulheres, né? E a gente percebe que nós conseguimos fazer com que elas ganhem mais dinheiro, porém, a saúde financeira delas não melhora na mesma proporção que o aumento financeiro. Por que você acha que essas mulheres elas continuam repetindo esse ciclo de endividamento, de ser como se fosse uma cadeia emocional por causa do dinheiro? Por que elas não saem desse ciclo? Tem a ver com comportamento. A gente vai ver pessoas com dinheiro que não necessariamente são prósperas, mas a gente vai ver pessoas prósperas com dinheiro. Por quê? Porque prosperidade é um comportamento. Prosperidade sou eu pensando no todo, um pouco da reflexão que eu trouxe agora, de quem eu sou com e sem o dinheiro. Quem sou eu? Quais são os meus valores? O meu valor não pode ser só, um computador, uma bolsa de luxo, um carro importado. Meu valor não está nisso. E quando eu trouxe ali que essa pesquisa mostrou que as pessoas perdiam a saúde mental pela falta do dinheiro, deixando inclusive de olhar para as suas famílias. Isso não é prosperidade. Agora, uma pessoa que tem esse olhar para o todo, essa pessoa entende que, opa, eu preciso fazer um planejamento financeiro. É lógico que alguma pessoa que está nos assistindo vai dizer o seguinte, mas ganhando tão pouco como se ganha no Brasil, não interessa, gente. A gente tem tantos exemplos, não precisa ir longe, de pessoas que, sim, conseguiram poupar. E poupar é o quê? É dentro das suas condições. Elas conseguiram se planejar. E, ao mesmo passo que a gente vê e observa, isso, a minha volta, você com certeza observa a sua volta, não estou falando só nas mentorias. Pessoas com as quais a gente se relaciona ao longo da nossa vida. Que compram desenfreadamente. É baratinho. Deixa eu comprar. Parcelado a gente compra até um jatinho. Lá, parcelado a gente compra até o jatinho. Parece uma piada, parece uma brincadeira, mas é um fato. Sem se dar conta que, opa, quantos jatos eu estou pagando nesse parcelamento? Boa. A minha fala não é sobre comprar ou deixar de comprar. É sobre fazer essa reflexão aqui. Né? E que o dinheiro é para nos servir. Exatamente. E tá bom. Qual é, de fato, o custo? Quanto é que vai me custar isso aqui que eu quero antecipar como um desejo?
acho que a gente vai entrar nessa fala também, dos nossos desejos infantis, e a maioria dos endividamentos se dão exatamente por esse desejo infantil de querer mostrar para outra pessoa aquilo que eu acredito que seja importante que a outra pessoa fez em mim, porque assim eu tenho valor. Ah, você tocou numa ferida aí do digital agora, hein? Porque o que a gente sabe de pessoas que estão se endividando para entrar numa mentoria muito cara, para comprar uma bolsa e fazer unboxing, só para que a percepção de valor dela diante dos seguidores aumente. Voltamos à reflexão inicial. Sim. Você é o que você tem. Você é o que você tem, e eu vou precisar retornar à nossa infância. Quando nós somos crianças, o que a criança quer? Olha, eu lembro do meu filho assistindo um canal de TV, acho que era o Nickelodeon, não me lembro o certo. E ele assistia um canal de TV lá que no meio, a cada intervalo, tinha uma propaganda de um brinquedo. E quando ele vinha me pedir o brinquedo, ele dizia: mãe, eu quero o brinquedo tal e as pilhas não vêm incluídas. Porque ele decorava exatamente a propaganda para me trazer. Beleza, o ponto é, o Marcelo entendia que se ele não tivesse aquele brinquedo para ele mostrar na escola que ele tinha aquele brinquedo, ele era uma criança que não seria aceita no grupo. E tá tudo bem, porque esse é um pensamento, é um comportamento e é um sentimento absolutamente infantil. Qual é o problema? Nós, na vida adulta, acharmos que preciso de uma bolsa de luxo para ser aceita. Eu preciso estar frequentando uma determinada mentoria, como você disse, porque ali, se eu mostrar para as pessoas que eu estou... Não é nem sobre acompanhar o conteúdo, a gente sabe disso. Quantas pessoas entram em mentorias, masterminds, e elas só querem dizer que estão ali. É o status. Só o status de dizer, exatamente. O status do ambiente. Exatamente, mas você acompanha o que é dito ali? Nem aparece. Eu só pago. Não é isso? Eu só pago, eu faço parte e sou mentorado do fulano. Sou mentorado do fulano. Isso é numa ilusão de achar que só isso basta. Ah, mas é networking. Não, isso não é networking. Passar cartão não é networking. Passar cartão. Boa. Tem gente que entra e acha que vai fazer network só por estar ali dentro. Exatamente. E a pessoa não sabe nem se comunicar bem. Você está trazendo muito no digital, Isa, mas há muitos anos a gente vê isso, há décadas a gente vê isso acontecendo, principalmente no meio médico. A gente sabe que o médico ganha muito bem, fatura muito bem mensalmente. E quanto é muito bem? Em torno de 100 mil reais. E aí ele vai adquirindo bens para sustentar o estilo de vida dele. Poxa, afinal de contas eu sou médico, eu tenho um determinado status. E aquilo pontua ele, coloca ele num determinado patamar. Isso é, de novo, gente, quem é que está pensando dessa forma? É a criança. É o meu movimento, é lá o meu sentimento de criança. Aquele que não recebeu o brinquedo. Uma vez eu li num livro que o rapaz tinha não sei quantos, centenas de pares de sapatos, porque quando criança ele não podia ter um par de sapato diferente, ele só tinha um. Que ele tinha que ir para a escola, tinha que ir para a missa, tinha que passear. Conheço gente assim. Pois é. Você falando dos brinquedos, me veio à mente 3 brinquedos que eu queria muito quando eu era criança. A galera dos 30 mais vai me entender agora. Eu queria muito a gincana do Gugu. O patinete. Mas o que eu mais desejei, assim, que quando eu ganhei, foi como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Era o Tamagotchi. Aquele bichinho que se alimentava, brincava e colocava para dormir. Você cuidava de um bichinho digital. E esse te colocava num grupo. Sim. Belíssima analogia. O Tamagotchi te colocava num grupo, assim como fazer parte de uma mentoria te coloca num grupo. Você ia se sentir especial, porque afinal de contas você ia poder compartilhar com seus amiguinhos lá. Sim. Olha, o meu Tamagotchi eu alimentei, o meu Tamagotchi eu não alimentei, ele morreu, meu filho deixava o Tamagotchi dele morrer toda hora. E aí ele ainda vinha com tinha que cuidar do ovinho para nascer de novo. Pois é. Como meu filho era muito pequeno, ele me dava para eu cuidar para ele. Era muito aquele bom. Tamagotchi. Mas isso assim, sim, e quando se a gente não vai para a vida adulta com esses nossos desejos muito bem estabelecidos, e eu preciso me instalar na realidade para que isso aconteça, cara, no mundo real, qual é o mundo real? Quanto é que eu faturo hoje?
Quanto é que eu vou faturar mês que vem? Qual é a realidade que eu vivo? Exato. E não a que eu idealizo. Exato. E aí entra aqui nessa lacuna. O quanto eu vou faturar no mês que vem? O fato é, a gente não sabe. A gente intenciona, a gente projeta, nós fazemos movimentos para. Só que, como é que eu posso... Vou pegar de novo a tua fala. Parceladinho, eu pago até um jato, eu compro até um jato. É prudente? Eu gosto muito de fazer essa pergunta para Isabela. Isabela, de vez em quando, me vem com umas... Né, porque depender dela, a gente dá umas viajadas aí. E no real sentido da palavra. Isabela, essa viagem é prudente para o nosso caixa nesse momento? Todas são. Mas trazendo essa questão do gastar, se endividar e parcelar, é bom deixar uma coisa clara. Nós não somos contra a bolsa de luxo, nós não somos contra o carro de luxo, nós não somos contra essa vida luxuosa que você almeja. Desde que você conquiste e você mereça essa vida dormindo com a cabeça tranquila no travesseiro, porque não está endividada, arrancando os cabelos para pagar fatura de cartão, arrancando os cabelos para pagar empréstimo. Então, o luxo é bom, a boa vida é uma maravilha, né? Oh, nós adoramos. A gente gosta de coisa boa, mas desde que você esteja apta a. Exatamente. É mantendo... O que é inteligência emocional? Eu gosto de chamar até de inteligência emocional e estratégica. É isso, sou eu fazendo o meu planejamento para que, se eu tomar uma determinada atitude, eu fui lá e, né, a gente está falando tanto da bolsa, cara, eu quero ir lá entrar na Louis Vuitton e comprar uma cheia dos logos LV, até porque combina com a nossa mentoria. Olha, LV. LV da Lidere Você, olha eu já convencendo aqui o financeiro. Aí eu quero entrar na loja e eu quero comprar a bolsa da Louis Vuitton. O problema é quando eu entro, sem planejar, sem refletir, compro a bolsa, e aí tem uma fala que eu já ouvi tantas vezes, depois a gente vê como é que paga, depois a gente vê no que dá. Esse é o problema, porque nessa, depois a gente vê o que dá, como dá, sei lá, o que eu faço depois, o meu eu do futuro que lide com isso, aí é que vem as frustrações, e aí sim você entra num âmbito de, perdi minha saúde mental. É aqui, esse é o problema. Não é não fazer, é como fazer para que você não perca a sua saúde mental no meio do caminho, não se desespere, porque uma pessoa desesperada, ansiosa, é uma pessoa que não vai conseguir produzir. E nem consegue medir as consequências e aí paga qualquer preço, às vezes. Exato. Submetendo produto e serviço lá no chinelo, podemos dizer assim, para poder pagar uma dívida que foi feita por impulso. Por impulso. Olha só, esse negócio da bolsa. Temos uma mentorada que um dia ela viajou, foi para fora, tá? Nem você tá sabendo disso. Ela viajou, foi para a Europa. E aí queria comprar a bolsa de luxo. E ela me mandou, vou comprar porque aqui vale mais a pena. Eu, calma, quanto custa? Tanto. Falei, pô, o euro tá quase 6. Vamos ver quanto tá aqui? E a gente viu. Falei, tem uma diferença. Tá igual, tá o mesmo preço. Aqui você pode parcelar isso em 10 vezes sem juros. E aí, ela sumiu. Daqui a pouco ela volta. Ô, Gabi, eu sabia que era. Eu me dei conta que era um movimento infantil mesmo. Só para ter o prazer de dizer que eu comprei a bolsa na Europa. O status. O status. Só que ela se deu conta. Gente, todos nós temos movimentos infantis. Eu tenho, a Isabela tem. O problema é a gente negligenciar isso, fingir que ele não existe. Ele existe, ele está aqui. Pô, o meu problema é carro, meu problema não é bolsa. Isabela sabe disso. Meu problema é carro. Por mim, a cada 6 meses eu trocava de carro. É prudente eu fazer isso? Não é. Bom que você não deixa o seu lado infantil falar mais alto. Pois é, ele me tenta. Todos nós. Uhum. Nessa questão de gastar por impulso, de ir desenfreado e fazer uma compra, depois a gente vê. Será que a gente poderia atribuir, então, essa crise que você me trouxe? Eu nem estava sabendo que tem crise por aí. Já passei por uma aí no passado com um ex-chefe meu, na época de CLT. Era um caos. Mas todo mundo faturava bem e ele não. Porque ele ficava tão concentrado na crise e justificava tantos erros com a crise.
Será que isso seria muito mais um comportamento emocional do que realmente financeiro das pessoas? Óbvio, óbvio que sim. Quando eu estou muito preocupada com o que pode vir a acontecer, porque certamente as minhas bases não estão bem estabelecidas. Então, se eu tenho muito medo de que uma crise vai me tirar tudo, e eu estou perdendo tempo, isso é um fato, olhando para esse lugar, isso aqui demonstra o quê? Uma falta. Que falta é essa? Então, por que que pessoas perdem suas vidas, só trazendo assim, vendo documento, vendo noticiário, vendo jornal, onde é tragédia, é problemas o tempo inteiro, é violência? Não que a gente tenha que se manter inerte a tudo isso. Não é esse o ponto. Tanto que eu sabia do que estava acontecendo e trouxe o fato para a Isa porque algumas mentoradas estavam preocupadas com o assunto. A questão é, se eu tenho um planejamento assertivo quanto ao meu financeiro do mês, quanto ao financeiro dos meus próximos 6 meses, eu tenho, né, uma reserva de emergência e não vou entrar em quanto é essa reserva de emergência para cada um. Cada um tem que ter ali uma reserva mínima, beleza? E eu estou preocupada em fazer mais, de que maneira... Hoje eu ouvi uma muito boa de manhã, que foi uma pessoa dizendo que ela precisava ficar rica, porque afinal de contas ela acabou de se separar, tem 4 filhas e precisa dirigir Uber. E na cabeça dela a solução é ficar rica. Isso resolve? Isso não resolve, porque qual é a solução dela? Como é que eu saio dessa realidade? São as micrometas. Como é que eu saio dessa realidade onde eu preciso passar o tempo inteiro dirigindo, onde se esse carro quebrar eu perco a renda que eu tenho, e ir para um lugar um pouco mais seguro do que esse que eu estou vivendo? Então, se essa pessoa está preocupada com essa solução real e não essa fantasiosa, preciso ficar rica. Porra, gente, sério. Ficar rica pra quê? Né? Já teve pessoas que chegaram pra nós e falaram, eu quero ficar milionária. Tá, mas por que você quer ficar milionária? E ela não sabia responder. É uma fantasia. É um desejo instalado e a pessoa nem sabe por que ela quer aquilo. É a mesma fantasia de que eu preciso achar um príncipe encantado. Um cara no cavalo romântico, branco. num cavalo branco e querido comigo e blá, blá, blá. Porra, eu nem quero, vai ser um saco. Mas a Disney enfiou na cabeça dela de que ela precisa do príncipe encantado, assim como Pra alguém... ser feliz. Pra ser feliz, exatamente. Assim como alguém enfiou em vossas cabeças que vocês precisam ser ricas e milionárias. E qual é o teu conceito de riqueza? Porque existem vários. Uhum. Qual é o conceito de riqueza? Nós temos alguns exemplos, né? É poder levar as filhas na escola de manhã, poder almoçar em casa, passar fim de semana com o marido. Cada uma das das pessoas que estão próximas a nós tem um conceito, né? Ter ali o domingo 100% para lazer, não se enlouquecer no meio dessa turbulência. Preciso fazer um gancho aqui. A gente fala de digital, a nossa mentoria ela é 99% voltada para o digital. E há uma falácia de que o digital vai te provocar um adoecimento mental. A gente vai exatamente na contramão. O que a gente ensina é que você consiga ter recursos emocionais para não adoecer, e eu acredito que o digital consiga promover um processo de amadurecimento que a vida sem o digital não te promove. Aqui a gente consegue curar a comparação, curar essa fantasia infantil, a gente consegue curar o medo da crítica, porque se isso aqui não dá luz a nada disso, é muito mais difícil a gente olhar para esse lugar, não que não tem, óbvio que tem, ali na CLT, protegidinha. Baita tema para um próximo episódio, hein? Dá muita conversa aí. Tá, já anota, já anota. E diante de tudo isso, né? A gente trouxe aqui algumas circunstâncias que o dinheiro vai, de certa forma, amedrontando, né? Que você precisa sempre correr para ter mais nunca é suficiente. Vou abrir um parênteses aqui. Ontem eu mandei um vídeo para a Pri, né? A Pri fala sobre dinheiro. E era um garoto de 11 anos vendendo paçoca na rua. E aí o cara falou assim, quantas paçocas você ainda tem aí? Ele, tenho 7.
Ah, vou comprar todas então. Aí o cara perguntou para ele, por que você está vendendo paçoca? Ele, porque eu vou colocar no CDB. Uma criança de 11 anos. Aí o cara falou, quanto você já tem? Ele já tem 2.000 guardado. 11 anos a criança vendendo paçoca para investir. Será que esse garoto vai sofrer com a crise quando ele for um adulto? Se ele continuar com esse comportamento? Cara, ele já tem o comportamento, ele já tem a mentalidade E a reserva necessária. já está maior do que a de muitas empresárias. A reserva já está maior do que de muitas empresárias, com certeza. E olha que legal. Quando a gente olha para isso, por exemplo, eu e você, a gente admira. Isso é uma mentalidade de crescimento. Isso, para mim, é considerado uma mentalidade próspera. E eu vou te convidar a refletir. Eu vou te convidar que está aí do outro lado a meditar sobre. Como é que você recebeu essa fala da Isa? Ah, ele não tem conta para pagar e para ele é fácil ele juntar e colocar no CDB? Mas é criança, tem que brincar. Uhum. Ah, mas daqui a pouco ele vai pegar esse dinheiro e ele vai gastar e isso passa, isso é uma fase. Então, o que eu quero com isso é que você medite e reflita sobre o fato de você ter esse pensamento de escassez ou de abundância. O pensamento de abundância, ele olha para uma situação dessa, caramba, que legal. Preciso implementar isso na minha vida. Preciso adquirir esse hábito, essa mentalidade. Como é que eu faço? Sim. Com quem que eu aprendo sobre isso? Como é que eu exercito isso? Boa. E acho que pra gente encerrar essa fala sobre dinheiro, com certeza terão mais episódios sobre dinheiro, porque o tema é muito bom. Eu quero que você pense uma coisa. Se o dinheiro é reflexo do nosso comportamento, o que seus hábitos dizem sobre você? Medite sobre. Medite sobre. Ah, eu esqueci de mandar seguir o canal, dar um like. Porra, Isabela! Ah, Gabriele! Puta que pariu, me dá o porrete aí que eu... E não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o like nesse e em outros vídeos. Qualquer sugestão de tema é só mandar no nosso direct.